paciente muito tempo, minha amiga, colega sempre mais distante, que me deu aula, não deu aula aqui, mas me deu aula. E ela, então, uma pessoa que tem um pouquinho viajado. A aula aqui na UNESP, diretora do Museu de Ufologia, formou-se em Geografia nos tempos da UNESP, muito da FAP, né? Mas aqui na casa, no serviço, né? E tem especialização no Rio de Janeiro, na polícia, que a família recupera a família de polícia, né? Você não nasceu lá, não, pessoalmente, né? E também fez mestrado em antropologia na USP, doutorado também na USP, de arqueologia. E pesquisa, é uma pesquisadora na área. Darwin também é um tema talvez fascinante, né? E depois dele muita coisa mudou, né? A teoria da evolução é um marco na área de biologia, ciências biológicas, de medicina, nós é na área biológica. E ela traz hoje para nós o tipo de desafio, né? Darwin, naquele tempo e naquele de hoje. E o que mudou de lá para cá, né? Os neodarwinistas. Então, tem a microfone aqui à disposição. Eu vejo que passa uma ótima disposição sempre esse aqui. Bem, o tema, como o seu Vigante disse, né? Ele é muito instigante e, ao mesmo tempo, é muito controvertido, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, já que ele foi um marco na ciência, mas no momento em que ele foi esse marco, ele teve uma oposição direta a uma outra corrente muito importante que é a religiosa. Né? Só para dar um exemplo, dois exemplos, né, de como ainda esse tema é controverso, recentemente o Bush declarou que a teoria da evolução não pode ser ensinada e ela não existe, ela não representa nada. Né? Por outro lado, no Rio de Janeiro, o casal Dorothy introduziu aulas de criacionismo. Então, a gente vê que hoje ainda esse tema é debatido. Né? Há uns anos atrás, eu fui chamada para fazer uma palestra sobre evolução numa escola de segundo grau de idade, e foi uma experiência muito interessante, porque eu fui com o meu material, né? E a cada frase que eu dizia, tinha uma criança, às vezes eram crianças pequenas, outras médias, maiores, e para cada coisa que eu dizia, eles tinham um livro, um capítulo, um versículo da Bíblia que dizia o contrário. Né? Há um certo tempo, eu conversei com eles, olha, me dá uma força, porque vocês, aqui na Bíblia, eu estou fazendo usar a ciência. Eu não estou dando vocês a pensar, a respeitar, mas eu quero mostrar usar a ciência, porque senão não faz fácil, eu peço isso, é coisa que não interessa, porque eu acredito como, né? Então, realmente é um tema bastante controverso. Eu vou tentar começar aqui antes de dar, né? E vou tentar mostrar a preocupação com o que é o ser humano, as mudanças, se ele sempre foi assim ou não, vem preocupando o ser humano desde que ele foi ser humano. Né? A gente pode até imaginar eventualmente para um estado em foto, né? Sentado numa caverna, que está com o dele, imaginando, né? Onde eu vim, onde eu vou, né? Coisas desse tipo. Então, essa preocupação sempre é uma constante do ser humano. Exatamente pelo fato de que ele é inteligente e, portanto, ele pode estar questionando as coisas, questionando as coisas. Eu vou falar de uma teoria que ela teve uma preocupação, não digo exatamente científica, mas ela não teve embasamento científico, que é a teoria dos cataclismos. Essa teoria, que foi no século XVII, já se baseava no fato de que se percebe que existem sequências nas rochas e que as rochas mais profundas são mais antigas do que as mais recentes. Né? E como é que se pode explicar, então, como é que essas rochas sucederam? Então, de acordo com essa teoria, de tempo em tempo haveria uma catástrofe muito grande no mundo. Essa catástrofe faria com que tudo desaparecesse por forma de vida e aparecesse numa fase posterior. Né? Ela recentemente teve assim, um reforço
ele o pensamento vai e volta, né? E aqueles não foi, o satélite dela iam de 4 até 40 cataclismos, né? Eles não houve na unidade, quer dizer, quanto houve. E eles também nos explicavam como é que a vida ia se desenvolvendo, né? Porque se havia transformações, como é que elas ocorriam, né? Então, recentemente, há um interesse muito grande em geral para saber, por exemplo, como é que desapareceram os dinossauros, né? Então, há várias interpretações. A mais tradicional era que, por uma época de uma umidade muito grande, calor, chuva, e, por exemplo, pesados, eles acumulavam, né, no barro. Essa nova que apareceu há uns 3 anos mais ou menos, mas já está sendo contestada, ela pressupõe que na região do Novo México, que é uma área recentemente arredondada, teria havido um impacto do meteorito. Porque aproximadamente nessa área teria havido impacto do meteorito. E o impacto foi tão forte que ele criou uma nuvem de areia que cobriu toda a esfera terrestre durante vários dias. Então, durante esse período, todas as formas de vida que os dinossauros morreram, né? Só que também fica, então, a questão, e as outras formas de vida, né? Quer dizer, se fosse os dinossauros tendo desaparecido nessa época, mas e as outras formas de vida? Então, de qualquer forma, a preocupação é grande e se vai, porque quem vai e volta, né? Nessa tentativa de explicar. A segunda teoria em importância que nós temos é o chamado criacionismo. E eu penso que essa parte desse jogo de que as coisas foram criadas, houve um criador, né? Ela não é exclusividade, por exemplo, da história ocidental, né? Ela também não é objeto só do mundo civilizado, né? Por exemplo, quase todos os povos tribais têm livros a respeito da origem, né? E sempre tem um espírito criador e um espírito transformador. O espírito criador foi que deu vida a tudo, criou tudo, e o transformador é aquele que ensina a cultura, padrões de comportamento das pessoas, né? Então, o criacionismo é bem mais amplo do que se pode pensar. Mas ele tem duas vertentes. Uma é o ortodoxo. E ele é bastante frequente em locais onde as pessoas já têm muito a Bíblia ao pé da letra, né? Então, o ortodoxo, ele considera que realmente as coisas ocorreram como está na Bíblia. Em 6 dias, no 7º, Deus descansou, né? Então, se é uma coisa em que não se mexe, né? A Bíblia está assim, então a Bíblia está sendo a Bíblia assim. Há uma ala dentro da própria Igreja Católica que é mais progressista e que tenta associar conhecimento da ciência com os dados da Bíblia, né? Um desses que fez uma tentativa dessas foi Teilhard de Chardin. Ele teve uma aventura muito grande na vida dele, porque ele encontrou na China o homem ereto de Pequim. E é um ser, bastante intermediário, tem características bastante primitivas, bastante sinistras, né? Tem umas características bem humanas. E ele, dentro da ótica dele, não tinha como situar o Deus. E ele, através da camada geológica na qual posso encontrar, ele é muito mais antigo do que qualquer data que podia estar na Bíblia, né? Ele tentou, então, estão lá mais ou menos esses dados, de que maneira tudo começou no alfa e vai terminar no ômega, né? Então, durante esse houve algumas mudanças mais radicais. Então, o alfa foi o crescimento das coisas, né? E aí vai passando por várias etapas até chegar no ômega. Nós estaremos num passo em direção ao ômega. Quer dizer, nós também não somos anteriores. Nós não atingimos o ômega, nós estamos em direção ao ômega. E para ele houve 3 momentos distintos em que Deus atuou. Primeiro, na criação das coisas. Segundo, na criação da vida. E terceiro, na criação do homem. Então, dentro dessas 3 criações, há transformações. Então, quando Deus criou a vida, essa vida foi se transformando. Até que se chegasse
um ponto e Deus foi então o ser humano. E o homem também se desenvolveu. Então o homem de hoje não é aquele de 4 mil anos atrás que nos antigos. Né? Ele é muito mais antigo, ele tem transformações, mas veio com Aristóteles, né, que dizia que o homem tivesse mais ou mais que tem alma, porque exatamente essa alma que projeto da criação através de Deus. Né? Só para ter uma ideia, Pierre Chardin deu vários livros, na década de 40 mais ou menos, então na década de 70 é que ele foi aceito pelo Index religioso. Né? Até estava conversando de dias com a questão da informação, dizendo que no Brasil, inclusive, ele foi impresso muito antes do que na própria Europa, né? Onde eram proibidos porque eram considerados contra a religião. Então, quer dizer, esse piatonismo ortodoxo, ou progressista, ele tenta, então, associar o conhecimento, né, da ciência. Quando se diz que o mundo foi feito em 6 dias, na realidade, cada dia não deve ser como 24 horas, mais de vários milhões de anos, pois quando imaginamos as eras biológicas. Né? Então, dentro dessa linha, se tenta entender a Bíblia, não literalmente, mas de acordo com os dados científicos. Né? Então, por exemplo, o dilúvio de Noé não seria na dilúvio universal, mas naquela região onde ele ocorreu. E aí realmente teve um dilúvio muito grande. Aliás, nós passamos perto de um dilúvio quase também, né? 30 dias de chuva. Então, a teoria criacionista, ela tenta, progressista, tenta então associar esses fatos. Bom, dentro das teorias mais científicas, em que há especificamente uma preocupação com os dados científicos, nós vamos ver que eles começam no século V a.C., com Arquelaus Mileto. Arquelaus Mileto elaborou uma teoria dizendo que a vida surge na água e com os peixes, e que a partir daí é uma evolução constante até chegar no homem. E o homem seria o último ponto dessa escala. E é interessante imaginar, né, que já no século V, alguém já falava na evolução. Já tinha mais ou menos essa ideia de que o que existe hoje não foi sempre assim, mas é resultado de modificações. Depois de Arquelaus Mileto, nós temos Aristóteles, em 384, no século III a.C., e para ele as formas se transformam de inanimado para animado. Você tem uma série de situações de clima, de constituição atômica, né, de estruturas, que podem, por algum motivo, ser animadas. Né? Então, haveria uma transformação do inanimado, ou mesmo, por exemplo, partículas de rocha, que se agregariam formando uma célula viva, e a partir dela, então, as outras. Né? E o Aristóteles coloca, então, a sequência, dizendo que primeiro surgiam as plantas, em seguida os chamados zoófitos, que diferenciaram de plantas animais, até chegar nos animais. Né? E por último o homem, que também separa bem o homem dentro da evolução, portanto o homem tem alma, que os outros animais não têm. Né? Então ele faz esta separação. Passou muito tempo, vários autores trabalharam com a evolução, alguns, por exemplo, como Galeno, né, tentando explicar, inclusive, tanto Galeno quanto que tinha que chegaram a fazer opções, inclusive, a ter corpos e analisar os corpos, né? Até chegar em Lamarck. Portanto, aí já estamos 700 anos depois, 1000 anos de diferença, né? Quase 2.000 anos de diferença. Lamarck viveu numa época, né, de 1754 a 1929, em que ideias começam a se fixar melhor. E ele analisa o processo de evolução e ele acha que existe uma necessidade que criariam órgãos, ou órgãos que são usados e desenvolveriam. Né? Enquanto que, se não houvesse necessidade, órgãos não criados, ou órgãos não utilizados
desapareceriam. Né? Um dos exemplos que ele usa, que é o mais famoso, é o do pescoço girado. Né? Então, de acordo com ele, Lamarck, a girafa necessitava comer os outros das árvores. Né? Então, a tendência foi esticar o pescoço, cada geração esticava um pouco mais o pescoço, até chegar no comprimento atual. Né? Existia um animal, eu queria ver uma vez um zoológico, mas hoje é considerado como instinto, é o okapi, né? Que tem quase a forma da girafa, mas o pescoço bem menor. Então, eles tinham uma dessas fases intermediárias, né, no crescimento do pescoço. A gente vai ver depois, né, que Darwin coloca um componente oposto aí. Então, ele acha que não é porque a girafa precisava do pescoço porque ela foi crescendo, mas que ela comia dos outros das árvores porque o pescoço era comprido. Né? Então, as duas visões bem opostas. E Lamarck achava que todas as características que então surgiam por necessidade ou desapareciam, elas eram transmitidas aos descendentes. Hoje nós sabemos que os eles usam, ele funciona, mas ao nível individual. Né? Então, por exemplo, eu jogo tênis, desenvolvo o braço. Mas, se eu tiver filhos, meus filhos não vão ter os braços mais desenvolvidos por causa disso. Eles vão ter que fazer também o exercício para chegar nisso. Né? Então, a transmissão hereditária dos caracteres adquiridos, que Lamarck propunha, hoje ele está aqui na correspondabilidade. Ela funciona apenas ao nível individual. Né? Então, eu posso desenvolver meu cérebro, eles aparecem que mostram, né, que você pode manter seu cérebro ativo por muito mais tempo, ele pode ativar as células nervosas, ou pelo contrário, né, se você não usar também, perder a capacidade de raciocínio, né? Mas ao nível individual, não é passado por descendentes, porque elas são só passadas as características genéticas. Darwin, posterior a Lamarck, tangenciou um pouco, né, a época de Lamarck, 1929, até 1982, ele viu uma outra teoria. Darwin, na época de Darwin, havia toda a evolução científica. Lyell, por exemplo, descobriu as camadas geológicas, já dava uma teoria sobre a sequência das camadas geológicas em função de fósseis encontrados. A sociologia estava em um desenvolvimento. E quase todas as ciências, todas as áreas de pensamento passam em evolução. Né? Ele tem uma formação muito ampla. Ele estudou teologia, ele estudou medicina, ele estudou história natural, estudou os vegetais, animais, zoologia. Ele tem uma visão muito ampla de conhecimento. E tive uma sorte muito grande que estava saindo da Inglaterra um navio para fazer uma viagem de circunnavegação, que é o Beagle. Acho que todo mundo ouviu falar o Beagle, né? E não, pelo menos em função das raças dos investigações do Beagle que eles foram, né? E o canal do Beagle. Bom, então ele saiu. Então ele saiu da Inglaterra, ele circundou o continente africano, atravessou para a América do Sul, passou por toda a América do Sul, atravessou os estreitos, subiu novamente ali na costa Pacífico, atravessou, e depois atravessou o Oceano Pacífico e voltou a se cruzar a Índia, por aí, e chegou. Está tudo capturando. Então ele fez esse percurso, subiu o Pacífico, voltou do Pacífico, Índia, contornando a África até voltar à Inglaterra. Então, durante todo esse percurso, ele entrou em contato com situações bastante interessantes. Ele foi encantado, por exemplo, com a diversidade biocultural do Brasil. Ele conheceu índios, foi muito interessado pela maneira como eles viviam, né? Mas o que mais chamou a atenção dele em termos de seres humanos foi o que ele encontrou no extremo sul da América do Sul, que eram os puebinos e os zonas. São duas populações que já não existem mais, mas eram populações que viviam em áreas extremamente inóspitas, só com uma cobertura de barro, uma pele curtida por cima e em torno de fogueiras.
Como é que podemos escolher dessa maneira? Ele conhecia, por outro lado, os esquimós, que na parte norte, né, depois os que na Sibéria, e estão muito bem adaptados, inclusive em termos de roupa, em termos de alimentos, em termos de cobertura para morar, né, os iglus. E quando esses habitantes da Terra do Fogo não tinham nada disso. Então, quer dizer, era um prato cheio para ele, né? Quer dizer, imaginar como é que eles viviam nessas condições, né? Ele estava na Inglaterra também, vivia muito bem contra o frio, né? Apesar de que na Inglaterra ainda era bem menor, porque a temperatura chegava a ser tão baixa quanto no sul da América do Sul. Uma outra experiência que ele teve foi mais ou menos nessa região aqui, nas Ilhas Galápagos, onde ele encontrou alguns iguanas bastante grandes e muito parecidos com os sauros do Mesozoico, né? Então, também a preocupação, bom, como é que eles têm até agora? Como é que eles existem, né? Quando ele chegou de volta à Inglaterra, um dos sociólogos mais importantes da época era Malthus. Malthus foi o criador da teoria da população. Ou seja, segundo Malthus, a população cresce em progressão geométrica, enquanto a alimentação cresce em progressão aritmética. Ou seja, a alimentação cresce em 1, 2, 3, 4, enquanto que a população cresce 1, 2, 4, 8, 16, né? Então, a conclusão de Malthus é que haveria situações de extrema penúria em que as pessoas não teriam que comer, né? E Darwin, então, com todas as experiências que teve, com todos os estudos que ele fez, ele chegou à conclusão seguinte: ele tentou explicar, então, através da teoria dele, isso não ocorreria, por quê? Porque há uma seleção natural. Essa seleção natural, ela elimina os menos aptos e só os mais aptos sobrevivem, né? Então, a gente chamou de seleção natural. Então, se eles bem adequados a um certo ambiente, e aí, então, explicaria por que no sul da América do Sul, onas e suevinos viviam de uma forma inexplicável para os europeus, né? E, por outro lado, então, populações bem adaptadas sobreviveriam muito melhor. Ele viveu uma situação muito interessante que reforçou a teoria da evolução dele, só que, então, de uma forma, no caso, mais concentrada, em relação ao que ocorreu no mundo em geral. Ele veio ao começo da industrialização. Então, antes da industrialização, existiam muitas mariposas pretas. Por quê? Os troncos das árvores eram fertilíferos, então só as mariposas pretas são brancas, né? Só as mariposas pretas eram vistas. Então, elas eram consumidas pelos pássaros, e as brancas foram tiradas. Então, aparentemente, então, um cálculo, né? Ele podia estar imaginando que, na realidade, nessa época, só tinha mariposas brancas, né? Depois da industrialização, começou a ser política e tal, e todos os anéis começaram a ser escuros, né? E aí inverteu-se o quadro. Então as mariposas escuras ficavam camufladas e as mariposas claras eram visíveis, fáceis. Então mudou, entre aspas, a população, né? Então, no caso de uma seleção feita de uma maneira muito rápida, em alguns anos, né? Mas com velocidade dizia, quer dizer, quando se fala em evolução da natureza, são milhares ou milhões de anos que permeiam mudanças desse tipo, né? Mas, de qualquer forma, ele teve a possibilidade de estar vendo isso. Então, o primeiro livro que ele escreveu foi em 1959, foi a evolução através da seleção natural. E só 20 anos depois é que ele publicou um livro em que ele falava especificamente sobre a descendência do homem, né? Isso porque é óbvio que já teve a evolução, criou muitos tumultos, né? Chegava ali piadinhas do tipo, bom, se ele quer ser de macaco que seja, ele não sou, né? Ele propriamente combatido pela igreja, e aliás, essa história, ela pegou de tal maneira que até hoje, né, quando fala de evolução, a primeira coisa que as pessoas falam, aquela que fala que o homem é de macaco, né? Na verdade, não é nada disso, né? Na verdade, ele propõe o que hoje se aceita, que é que houve um ancestral comum a todos os primata. E depois as evoluções de cada um deles. Quer dizer, não adianta o macaco querer evoluir, porque não vai chegar ser humano, né?
Mas foi uma maneira que se teve de desacreditar a teoria dele. Né? Então, na época, foi levantada essa ideia, né, segundo Darwin, dessa maneira, para poder desacreditar a teoria de Darwin. E ele tentou combater as críticas, né? Mas levou bastante tempo para que realmente pudesse aceitar, pelo menos razoavelmente, a teoria de seleção natural. Houve uma experiência que foi feita com a Aedes aegypti e com o DDT. Aliás, é interessante que nós estamos vendo a situação agora, né? Então, foi feita uma experiência em que eram colocadas larvas de Aedes em vários pipetas, né? E aí foram sendo colocadas várias concentrações de DDT. Então, é óbvio que, onde havia concentrações maiores, um número muito menor sobrevivia. Em África, porque a concentração era menor, mais sobrevivia. Mas o que valeu para a experiência é que os mais resistentes sobreviveram e eles continuaram a proliferar. Então, aqueles abatados, né, tinham alguma adaptação que eles tinham que permanecessem, continuaram, né, enquanto que os demais morreram. Então, isso deixa claro, né, aí, não sei se vocês também viveram a respeito que a gente viu aqui, quando começou a aparecer a dengue, né, nas primeiras imunizações, eles usaram veneno e realmente erradicou praticamente todos os insetos. Né? No ano seguinte, eles usaram o mesmo veneno e já não conseguiram mais controlar tão bem. Né? Então, no ano seguinte, eles aumentaram as dosagens do veneno. E eu me lembro que eles alertavam, né, que pessoas adultas, idosos, crianças, deveriam se proteger e também quem tivesse pássaros deveria proteger. Né? A gente fez isso na faculdade, então, na primeira desafios, né? Os pássaros pequenos. No ano seguinte, aumentaram a dose do veneno e aí sumiram os pássaros maiores. Os maiores desapareceram também. E até que chegou um ponto que eles tiveram que um outro tipo de veneno, porque a continuar aumentando a dosagem daqueles, quem acabaria morrendo, cariam, né? Então, quer dizer, a gente precisa mudar. E eu estava vendo esses dias, uma discussão sobre isso, eles estão criando novas espécies que matam né? Porque essas que estão sendo utilizadas não estão dando conta. Então, quer dizer, isso que eu também fiz um exemplo de seleção natural. Os resistentes permanecem, os que não são resistentes desaparecem. Então, se eles continuassem a usar volumes maiores, né, de DDT nos nossos corpos afetados, realmente os insetos dominariam totalmente, né? O que, aliás, não é muito evitar, né? Porque, de qualquer forma, como um tipo de predominância que a gente está vendo entre vídeos e cupins e mosquitos, né? Quer dizer, a expectativa não é muito gloriosa. O que Darwin achava, então, também que as características positivas eram transmitidas aos descendentes. Né? Então, da mesma forma como isso não é aplicado, ou não foi aceito na Marte, também essa não foi aceitada. Né? Quer dizer, as mudanças só poderiam ser, hoje nós sabemos, né, ser válidas, se elas o fossem na estrutura genética. Em 1900, portanto, depois de Darwin, se bem que as experiências foram muitas, né? Tornaram-se públicas experiências de Mendel. Né? E Mendel chegou a uma série de conclusões através de equipamento de editas, de flores, etc., né? De que existe realmente uma estrutura, uma mudança através, ou uma transmissão através dos genes. Né? Darwin não conhecia essa teoria. Agora, é interessante porque eu li o processo natural dele, às vezes eu tinha assim, aquela vontade de colocar no livro o que ele escreveu com o nome de hoje. Porque ele tinha a noção exata do que acontecia, ou aconteceria. Né? Com a genética, então, percebeu-se que as características transmitidas, mas, por outro lado, se elas fossem transmitidas pura e simplesmente através do meio de Mendel, nós construímos iguais ao Neandertal. Né?
Então, existe uma matéria-prima fundamental de biogenética, que são as mutações, ou seja, mudanças que ocorrem nos genes, né? Então, não é a transmissão genética de características, mas desde que haja mudanças nos genes. E essas mudanças podem ser por vários fatores, né? Por exemplo, no momento da divisão celular, pode haver um aumento dos cromossomas ou diminuição dos cromossomas. Então, quer dizer, isso gera mutações, né? As mutações podem ser geralmente adaptativas, são aquelas positivas, lamentavelmente em menor quantidade. As neutras, né? E aí a gente pode imaginar que a maior parte das características que separam ou que evitem distinguir uma raça de outra sejam neutras, né? Por exemplo, o cor do cabelo, forma do cabelo, não vai interferir numa resistência maior para uma área geográfica ou não, né? Aquelas negativas, mas que não levam à morte, e as letais, que normalmente levam à morte do indivíduo. Há uns 3 ou 4 décadas, eu não consigo mais exatamente quando aconteceu, talvez vocês se lembrem, houve uma fase de incubação onde a poluição é extremamente grande, e que começaram a nascer crianças, não se entenda? Final da de 70 e início de 80. Para 70, né? E começaram a nascer crianças sem cérebro, né? Anencéfalas. Então, quer dizer, mutações em função da poluição de todas as substâncias, né, que existem dentro do ambiente poluído. O CPS e outros vão tomar medidas, e durante muito tempo a ocupação melhorou bem, né? Estabilizou bem o nível de poluição. E assim, para minha surpresa, recentemente, aqui há 2 semanas, eles estão recomeçando a nascer crianças sem cérebro de incubação. Quer dizer, a poluição está aumentando de novo, né? E essas mutações que levam as crianças nascerem sem cérebro. Hoje, a gente vê, então, a evolução, portanto, que é chamada de teoria sintética da evolução, pelo neodarwinismo, né? Mas com outros dados. Então, quer dizer, conhecendo o mecanismo genético e sabendo que as mudanças só ocorrem nos genes, né? Considera-se que as mutações são uma característica da evolução. Elas ocorrem, como eu disse, elas podem ser favoráveis, podem ser negativas, podem ser letais. Isso representaria a seleção natural. Então, a seleção natural não seria sobre os indivíduos diretamente, mas através do meio externo ou da proteção dos cromossomas. Então, a teoria da necessidade da seleção natural, ela é mantida até hoje, mas, então, como eu disse, associando o conhecimento dele à ciência de hoje, ao conhecimento da ciência de hoje. Além disso, existem outros canais de evolução, por exemplo, isolamento. E aí vem aquela ideia do Darwin com relação aos iguanas que ele encontrou em Galápagos, né? O isolamento favorece que certas características fiquem mais predominantes numa população, né? Além disso, existe a chamada população gênica, ou seja, numa população pequena e isolada, os genes, principalmente dominantes, eles se distribuem pela população muito mais rapidamente. Então, numa área como essa das Galápagos, não é tão distante do continente, que não havia contato, qualquer mutação que houvesse que ela fosse dominante, em poucos anos ela estaria dominando em todas as formas, né, de todos os indivíduos. Por outro lado, em populações maiores, a dificuldade é maior. E também mutações que não são dominantes, né, também tem mais dificuldade de predominar uma população. Um outro elemento da seleção sexual, essa é importante principalmente no nível de certos animais, que tem características que chamam a atenção das fêmeas, né? Então, por exemplo, e aí é uma contradição, quando a gente fala que uma certa coisa, a gente sabe que nós estamos ainda começando a engatinhar, né? Porque tem muito para aprender. Então, por exemplo, uso por exemplo que pássaros, os machos, a gente fala que machos são biológicos, né? Mas aí você tem a outra visão também da biologia que diz só os primatas têm visão a cores. Então, por que os pássaros coloridos têm uma aceitação maior do que os de cores mais simples, né? E por que as fêmeas têm essas cores mais cinza, então preta, então mais instintas, né?
Mas, de qualquer forma, sim, então, uma seleção em que indivíduos com as características seriam preferidos e, portanto, deixariam mais descendência. A gente tem um exemplo humano que mostra essa seleção sexual, que é uma população africana em que o padrão preferencial é as mulheres gordas. E aí, então, aquelas mulheres gordas, que uma população adequada, podiam se casar, as outras têm necessidade de casar. Então, quer dizer, com o tempo, digamos, mecanismos sozinhos, né? A oscilação gênica, a questão natural. Então, com o tempo, realmente predominaria uma população gorda, porque as características que vem são gorduras, né? Dessas populações, claro, né, que frequentemente estava também de algumas diferenças, né? Por exemplo, as mulheres estarem muito gordas, aparecerem gordas, né? Mas, de qualquer forma, é uma maneira de a população, com o tempo, ter essa característica priorizada, né? Nós estamos tendendo, entre aspas, de ver isso hoje muito claro, né? Essa diferença de postura em relação à forma física, quando nós vemos a quantidade de modelos que morrem de anorexia ou bulimia, né? Quer dizer, é o ideal da magreza. Se isso fosse um padrão realmente escolhido, dificilmente as mais gordinhas poderiam casar, não só as magras. Então, com o tempo, a gente vai uma população realmente de pessoas extremamente magras, né? Por sorte, não é o caso, que existe bom senso aí para as pessoas, né? De perceber que não é exatamente ser extremamente magra que é um padrão aceitável. E a seleção social. Por exemplo, a seleção social só funciona ao nível do ser humano, né? E é o fato de que, quando existe um endocasamento durante muito tempo, existe a de certas características. Por exemplo, os judeus geralmente se casam entre judeus, né? Então, existem algumas características que identificam o judeu, né? Por exemplo, a forma do nariz, existem outras características que estuda, por exemplo, os judeus sabem identificar, inclusive, aqui, grupo, essa idadinha aqui na gente, o judeu pertence, né? Pelas características físicas que vão sendo transmitidas há milhares de anos, né? Exatamente pela exigência de casamento com pessoas do mesmo tipo, né? Eu vou estar passando mais uma vez, um parênteses. Então, quando a gente fala em evolução, a gente tem aqui mais ou menos um quadro, né? Que mostra que nós temos uma época sem vida, depois nós temos outro quadro, né? Sem vida. Na primitiva surgem protozoários e vegetais. Aqui começam a surgir protozoários, ou seja, todos os protozoários são as amebas. Aqui começam a surgir metazoários, que por exemplo, choromários, alguns animais que não têm forma definida. Até na primária surgiam os peixes. Entre a era primária e secundária surgem os anfíbios, que põem os ovos na água, mas se desenvolvem em terra, até chegar nos répteis, que é na secundária, o que caracteriza os répteis exatamente o tamanho deles, né, os sáudios. Desses sáudios, então, temos aí, por um lado, aves, depois encontrados um sáudio que tem uma forma mais ou menos de pássaro, né, com bico com dentes, né, que é uma protéria encontrada. Então, se supõe que houve répteis que permitiram os homens de aves e, por outro lado, mamíferos. E da característica e depois surgiram os primatas. Né? Aí tem uns pontinhos de... Por quê? Porque a gente não tem a medida exata do que aconteceu no período até chegar nos primeiros seres. Né? Os australopithecines são os homínidos mais antigos, depois alguns pithecanthropinos, neandertal, Homo sapiens, posso até chegar no Homo sapiens sapiens, né? Que somos nós, né? E aí eu fui levantar a questão de se realmente nós somos sapiens sapiens, né? Nós somos um grupo de pensadores, portanto nós pensamos, né? Nós pensamos, nós podemos avaliar as coisas, né? Mas quando a gente vê, mesmo conhecendo as consequências, né? Do que acontece, por exemplo, com a poluição, com a queima das florestas, com as emissões de gases poluentes, e etc., a gente se pergunta se nós somos realmente diferenciados, né? E a gente tem um pouco que aprender ainda para chegar até essa... E aí,
E a já tem razão, nós estamos a caminho, né? Nós não estamos ainda perfeitos, nós estamos a caminho. Então, de acordo com a teoria genética hoje, a gente tem, então, né, nesse período ordilhado, né, um tipo de indivíduo que é chamado de estoque comum. Então, a gente percebe aqui uma estrutura genética. Através de mutações, eles surgem genes diferenciados de um lado e vai em direção aos antropóides atuais, que são tipo de orangotangos de gorila, e por outro lado, outros tipos de mutações que levam até o homem atual. Bem, não? Bom, então, vocês podem perceber que, no caso dos antropóides de hoje, a estrutura genética deles é muito maior, mais próxima desse original do que na linha de evolução do homem. Aqui as mudanças foram muito maiores, né? De acordo com esse desenho do Paulo, ele mostra que nós temos apenas 4 genes, né, de genes semelhantes aos ancestrais. E esses seriam, por exemplo, matam com irmãos. Todos matam com irmãos. Né? Então seria talvez um desses genes. Né? Todos os mapas têm visão a cores, em 3 dimensões. Né? Por exemplo, os demais animais vêm no retângulo. Né? Eles vêm altura e largura. Nós vemos profundidade. E todos os mapas têm profundidade. Né? Quer dizer, eu acho muito interessante aqueles macacos voltando nas árvores, eles se jogam de um lugar dos outros, né? Eles sabem avaliar exatamente a profundidade. Eles caem sempre no lugar para segurar, né? E aí as mãos que ajudam a segurar. Então, quer dizer, nós temos realmente algumas características dos ancestrais que foram lá 100 milhões de anos atrás, né? Mas mudamos muito. Então, quer dizer, não dá para dizer que realmente nós somos descendentes do macaco. Então, estou usando isso para mostrar quando se fala em evolução, não se fala nada disso, não se pensa nada disso, né? Então, essa ideia de que nós somos descendentes de macacos desenvolvendo, podem chegar até nós, não tem nenhuma razão de ser. Bom, aqui nós estamos vendo uma sequência que mostra desde o primata mais antigo, o homem erectus pequeno, o homem neandertal, o homem sapiens. E aí nós vemos a tendência, nós estamos tendo, né, em direção a voltar, né, o homem do computador, né, que está na mesma posição que estava na nossa ancestral, né? Então, quer dizer, nós estamos voltando à mesma situação. E é interessante porque, ao contrário, na virada do século XX, né, quando se perguntava para a ideia de alguns dinamismos, né, de como seria o homem no futuro, a ideia era de um homem com uma cabeça enorme, braços pequenos, muito pequenos, e um pouco pequeno também, né? E a tendência é o desenvolvimento cerebral, né? E aqui nós vemos que, de maneira que a coisa vai muito, aqui já começa a ferramenta, né? E não existe mais tanto do homem, e por último, a nossa vida sedentária, né? E só rapidamente mostrar a sequência, permite mostrar, por exemplo, uma evolução. Nós vemos aqui o homem de evolução, que são as 2 milhões, até 1 milhão, ou 800 mil anos. O Homo erectus, que teve mais ou menos 800 a 600 mil anos. O homem neandertal, de 600 a mais ou menos 25 ou 30 mil anos. E o Homo fóssil, que é o que recebeu a nossa espécie. Se você olhar em termos de grande importância, nós vamos ver que esse aqui tinha uma calota tremenda muito menor, né? Ele tem a parte projetada, geralmente macaco, né? Isso vai retrocedendo, aqui é menor, né? No homem neandertal já desaparece, já tem bastante a parte reta, e o homem, o sapiens corpus, que é a nossa espécie, tem dedicação entre as horas de Deus, finalista.
Mas o que e a especialista na decisão dele o aumento do hospital, né? O aumento das laterais, né? Essa recurso, né? Ele é um pouco mais alto, né? E o meu design, inclusive, uma coisa interessante, um fato para ele, é que ele tem uma quadratina de 1.620 pontos, né? A nossa média humana é 1.350. Então, como é que fica, né? Ele é muito maior, tudo bem, vai fazer parte que vai contar com ele, né? Mas ele tem um processo maior do que o nosso foco de 150 em média. Então, de qualquer forma, eu tentei passar então a ideia, né? Primeiro, de que essa atividade já se falava em evolução, essa ideia é muito mais antiga. Darwin tentou dar então um discurso científico, né? Primeira vez então realmente com dados concretos, e que hoje, então, através da genética, nós temos uma outra visão, que em parte usa a sociedade, que é a questão natural, mas em parte muda exatamente em função desses desenvolvimentos científicos, né? Uma coisa a lembrar também no momento é que quando nós falamos de evolução, eu falei que em 2 milhões de mil anos, né? 3 mil anos, nós dependemos muito também da datação, né? E as datações estão sendo cada vez mais desenvolvidas à medida que técnicas são usadas, principalmente em voos espaciais. Então, quer dizer, a tendência é que com o tempo se conseguir entender muito melhor tanto a própria origem da vida, né, quanto o tempo, quanto o período então que deu. Logo no começo, você falou que o mundo foi criado, a Bíblia fala que o mundo foi criado em 6 dias, no século Deus começou. Pelos conhecimentos zoológicos e metafísicos que eu tenho, eu queria dar uma observação aqui. Existem 7 dimensões físicas nessa parte da galáxia do sistema solar. Então, são seis dimensões físico-atômicas e uma é o eu sou, já não é mais um humanoide, 2 braços, 2 pernas, um tronco. É espiritual, é cósmica. Então, pelos conhecimentos do Raul Pascoal, que os extraterrestres passaram para ele, que está na internet, é que Deus, o Criador, o Filho Criador que criou esse universo total, ele criou as 7 dimensões, sendo uma espiritual, eu sou a 7ª, e as outras 6, desde a 6ª dimensão até a 3ª. Aí, no caso, seria o ser de primeira dimensão, ele é inconsciente, o ser de segunda dimensão, ele é subconsciente, o ser de terceira dimensão, ele é semiconsciente, o ser de 4ª dimensão físico-atômica, que é uma acima da nossa, ele é consciente, o ser de 5ª dimensão físico-atômica, ele é autoconsciente, e o ser de 6ª dimensão, ele é supraconsciente. Isso aí é só para dar uma frisada. Mas quanto à relação, aquela parte de que o homem veio do macaco, tem uma entrevista de uma reptiliana na internet. Essa reptiliana, ela estuda o comportamento humano. Eles são intraterrenos que estão no intramundo, debaixo da terra, e eles não podem, ela dando a entrevista, ela fala para o contatado dela, um suíço lá na Suécia, ela fala... O suíço da Suécia. Oi? O suíço da Suécia. Não, você falou suíço, disso eu entendo um pouco. Né? Agora, Suécia é outra coisa. Não me lembro direito, me parece que era da Suécia, Suíça, talvez Suíça. Ela disse o seguinte, que o homem não veio do dinossauro, é mais ou menos o seguinte: os habitantes deste planeta são os reptilianos, e que a extinção dos dinossauros há milhões de anos atrás não foi por um asteroide, é que veio de fora 2 raças extraterrestres e começaram a disputar o cobre no planeta. Porque o cobre, ele tem certas propriedades que dá para, em um campo eletromagnético altíssimo, dá para fazer outro tipo de matéria. Então eles cobiçavam o cobre, o DNA, a atmosfera do planeta e mais algumas coisas. Então houve uma guerra entre essa raça reptiliana que veio de fora e uma raça chamada uma estrela chamada Procyon. Então essa raça Procyon humanoide, junto, guerreando com essa raça reptiliana, eles lutavam para ver quem ficava com o cobre. Aí os de Procyon venceram de primeira etapa, parece que eles se sobressaíram. Aí os de
reptilianos retiraram. Mas os reptilianos desenvolveram uma arma de fusão, uma bomba nuclear de fusão, e explodiram no oceano. Quando eles explodiram essa bomba, exterminou toda a vida na Terra. Sobrou só alguns répteis, alguns seres rastejantes, alguns seres pouquíssimos. E os répteis que sobraram foram a evolução, foram vindo até chegar aqui e formaram esses reptilianos que estão debaixo da Terra. Só que essa reptiliana na entrevista falou que a evolução é tão lenta, a evolução natural em si das espécies no universo é tão lenta que é muito mais tempo do que os cientistas de hoje preveem. Os cientistas de hoje preveem 10 mil anos, o homem era torto, foi subindo reto, 10 mil anos, 20 mil. Na verdade, ela fala que a evolução foi de 65 milhões de anos atrás, porque essa bomba de fusão que explodiu no planeta foi 65 milhões de anos atrás. Então, os reptilianos que estão debaixo da Terra vieram dos répteis que sobreviveram dessa guerra há 660 anos. Ricardo, poderia fazer a pergunta que você está querendo fazer uma pergunta? Poderia fazer a pergunta mais objetiva para a professora responder, senão não vai... Ah, tá. Então, eu acredito que os cientistas estejam errados realmente, que a evolução veio de 20 mil anos atrás, de 50 mil anos, isso é muito pouco tempo. Ela diz que a evolução veio de 65 milhões de anos atrás, que a evolução é muito lenta. Eu acho que aí tem algumas coisas, a ciência ela se baseia nos restos fósseis que são encontrados dentro dentro da área, digamos, geográfica de vida dos seres, né? Então, quando a gente mostrou essa transferência, por exemplo, está se falando aqui em milhões de anos, né? Então, cada uma dessas etapas, ela durou vários milhões de anos. A terciária durou 620 milhões de anos, né? 62 milhões. A quaternária, 100 milhões de anos, né? E geralmente se vê, então, o homem atual seria assim mais recente, por exemplo, 25 mil, ou os geólogos aqui não estão muito bem de acordo sobre quando é que terminou a última glaciação e surgiu o Holoceno. Mas nós estamos falando realmente em 600, 800 milhões de anos, 500 milhões, não 20 anos, não 20 mil, né? Essa é a evolução mais recente. Agora, essa maneira de encarar, eu acho que ela parte da maneira como a gente recebe os dados, né? Eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar a maneira que você coloca as coisas, porque a minha preocupação é tentar ver o que é que está sendo achado, o que é que está sendo, os fósseis estão sendo achados, os métodos de datação estão datando. Então, como é que é o procedimento científico, né? E o que você está colocando, ele foge um pouco da cientificidade, né? Quer dizer, é difícil você provar cientificamente. Tudo bem que hoje, por exemplo, já se saiu daquela fase do positivismo. Hoje se aceita muito mais também outros componentes digamos, da ciência, né? A ciência não é mais puramente positivista. Mas, de qualquer maneira, por exemplo, a gente tem frequentemente, eu trouxe aqui uma figura, eu não gosto de mostrá-la até, porque exatamente ela mostra um pouco do que... Frequentemente, quando se fala no homem, no Australopithecus, é feita essa figura, né? Enquanto cientista, por exemplo, eu não aceito essa figura. Eu não aceito porque nós encontramos ossos, né? Encontramos os ossos. Com base nesses ossos, algumas pessoas já tentaram colocar músculos e pele, né? Com base em quê? A gente sabe que esse australopithecino de 2 milhões de anos, que só tem os ossos, você não tem como saber como é que seria a musculatura e como é que seria a parte externa dele, né? Então, existe dentro da ciência, pessoas que têm uma visão mais criativa, digamos, né? Mas, basicamente, a ciência tenta-se até os fatos que ela encontra. Mas, por exemplo, você já viu aquele DVD Quem Somos Nós? Tem 1 e o 2. A ciência já chegou até o espírito, ela já chegou até o plano mental, né? Então, por exemplo, quando você não olha, é onda. Quando você olha, é partícula. Isso aí já fizeram a experiência prática, botando canhão de próton, de elétron por elétron, em 2 fendas e uma fenda, e com água também, você já viu isso, né? Então, a ciência já chegou no espírito. Agora, o que essa reptiliana falou na entrevista
foi que os cientistas, muitos não querem enxergar o que eles estão avisando. Por exemplo, tinham répteis na época dos dinossauros que andavam em pé, né, e manuseavam ferramentas naquela época. Só que eles estão achando, e eles só montam dinossauros muito primitivos, que só andam de duas pernas, tem dois bracinhos. Ela falou que os cientistas já acharam peças de homens, seres inteiros, mas eles estão colocando errado, eles não estão aceitando, é como se eles estivessem negando a realidade do que já foi comprovado. Alguns cientistas até sabem que foram achados ossos de répteis que manuseavam ferramentas, mas ela diz nessa entrevista que eles não, aquele preconceito do materialismo científico, sabe? Tem muitos ainda nesse planeta, por mais absurdo que exista, nós estamos em 2007, o apogeu da transição planetária agora é 2012. Por mais absurdo que esteja, existem cientistas ainda no poder, em altos cargos, que pregam materialismo. É um absurdo isso para mim. Olha, eu acho que de qualquer forma, toda vez que você mexe com o mental, com o espiritual, você encontra uma série de barreiras. Né? Então, quando eu disse no início, né, que, por exemplo, hoje Bush vem à televisão para dizer que não houve evolução, né, ou que ele é contra a evolução, mostra que há uma dificuldade em aceitar qualquer coisa que não seja realmente um material. Ou então, pelo contrário, uma dificuldade em aceitar o material e usar apenas o que vem da tradição, né? No caso da tradição bíblica. Né? Para isso, até certo ponto, não vou chegar até onde você disse, porque realmente eu não tenho como estar discutindo esse tipo de assunto, mas a ciência hoje já respeita uma área da ciência que é chamada parapsicologia, que é uma área que tenta explicar uma série de fenômenos que realmente o material não explica. Né? Quer dizer, o meramente material, ele não pode explicar uma série de coisas que existem, que acontecem, né? Física quântica já chegou nisso. Física quântica consegue. Posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos diversificar um pouco as perguntas, né? A senhora falou um pouquinho no começo sobre a questão da seleção natural, que os mais aptos sobreviveriam e os menos aptos não. Ele chegou a cogitar, por que existe essa diferença? Quais são as razões para que haja mais aptos ou não? Eu fiquei em dúvida. Não, aí no caso, quer dizer, em havendo a transformação dos seres, por exemplo, se eles tiverem aptidão, e aí normalmente o que ele coloca em termos de desaparecimento não é necessariamente o indivíduo, mas é geneticamente, então a espécie, né, que desaparece. Então, voltando ao caso da girafa, né, se ela tem o pescoço comprido, no dia que acabarem as árvores, ela não vai ter como se alimentar. Portanto, ela vai ser uma espécie em extinção. Grande parte dos seres vivos que nós temos hoje, analisando, estão sendo extintos. Por quê? Pelo ser humano. Né? Quer dizer, é um motivo que leva a esse desaparecimento. Então, por quê? Porque os animais não se adaptam tão rapidamente às mudanças que o homem está criando. Né? Então, o que ele mostra é isso, que existe constantemente o que ele chamou de luta pela vida. Né? Ou seja, nas várias áreas geográficas, você tem a luta em termos de alimentos. E não indivíduo a indivíduo, mas espécies. Então, espécies adequadas, elas sobrevivem mais facilmente. Então, por exemplo, a girafa com o pescoço comprido que ela tem, se ela não tivesse árvores, a gente vê o esforço que ela faz para beber. Ela tem que abrir as duas pernas, esticar aquele pescoço para poder beber. Quer dizer, imagine para comer, né? Então, seria mais esse tipo de luta, digamos. É a luta pela própria sobrevivência, em termos de alimentação, e em termos de uma adequação do organismo aonde ele está, né? Graças, você pergunta? Uma vez eu li sobre... Quer falar mais alto para as outras pessoas ouvirem? Uma vez eu li sobre os lobos, né? A história dos lobos. Porque eles eram dizimados, assim, animais mais altos, maiores, comiam. Lobos. E até que uma vez eles conseguiram, em vez de buscar comida individual, eles faziam um grupo e ia fechando até colocar presa, isolada, só com a manada deles, né? É outro nome que eu não me lembro agora.
E com isso também seria uma teoria da evolução de sobrevivência também. Sim, quer dizer, o indivíduo conseguiu criar mecanismos, quer dizer, o indivíduo lobo, né, quer dizer, uma espécie, conseguiu criar mecanismos de sobrevivência. E nós sabemos que os animais, eles aprendem dos outros por imitação. Isso, Né? o homem aprendeu com ele também fazer isso daí. E houve necessidade, né? Porque quando, digamos aí, o homem desceu das árvores, né? da floresta, entrou na área de savana, ele tinha que estar em grupo porque ele encontrou animais maiores que ele. E ele não tinha como enfrentar os animais maiores que eles, né? A gente vê hoje, por exemplo, o drama do pigmeu lutando com o elefante. Quer dizer, ele se organiza de tal maneira que ele possa caçar o elefante, realmente, né? Então, essa organização das espécies em torno para se organizarem para enfrentar um animal a ser predado, isso se encontra em outros animais. Por exemplo, o leão. Né? Os leões se organizam. Vai um de cada lado, vai encurralando por coisa, e quando eles percebem que tem um animal mais fraco, eles vão em cima desse mais fraco. Né? Então, há uma certa organização. Mas ela é uma organização assim, só no momento de se alimentar. Ela não é, digamos, uma organização, não se poderia chamar de organização social no sentido nosso, porque eles não formam famílias, eles formam grupos que se organizam no momento em que eles vão buscar a sua presa. Aí não haveria inteligência no caso, né? Seria muito mais um comportamento de defesa. Né? Não seria, aí é que é o problema, né? Quer dizer, o que é a inteligência? Né? A parapsicologia tenta estudar isso, né? Às vezes a gente observa os animais e realmente você tem dificuldade em dizer que o animal não pensou para fazer certas coisas, né? Então, o que é realmente essa inteligência, o que é exclusivamente humano e o que ainda tem de vestígio nos animais, né? Quer dizer, isso não está bem estudado. Às vezes, para quem tem animais, né? Eu gosto muito de cavalo, de cachorro, quer dizer, observando o comportamento deles, tem momentos que fala, escuta, mas o bicho está pensando. Ele teve que pensar para ter tal atitude. Né? E aí a gente começa, aí tem no lado científico, mas o animal não pensa. Mas será que não tem algum movimento de pensamento? Isso também não deixa de ser evolução. Exatamente, E ao mesmo tempo, um daqueles fatos que ainda não tem explicação, porque não tem explicação para tudo. Né? Ele está buscando explicação. Então existem fatos realmente que não explicam. O ser humano não consegue explicar. Com toda a inteligência. Mais ou menos uns 50 anos atrás, a gente dizia que o homem não usava 10% usava só 10% hoje a da sua psicologia mente. diz isso. Mas hoje foram evoluindo, foram 7%, 5%. Hoje a gente sabe que quanto mais nós sabemos, mais nós descobrimos que não sabemos nada. E não só isso, né? Segundo a psicologia diz que nós usamos 10% da nossa capacidade, né, inteligente, imagina se nós usássemos 100%. Né? Quer dizer, segundo a psicologia, um gênio usa 25%. Então, Einstein, né? Quer dizer, talvez um Mozart, né, tivesse 25%. E o restante está obsoleto. Né? Quer dizer, não está em uso. Então, no dia que o ser humano... E aí entram aquelas terceiras dimensões, etc. Os indivíduos conseguem usar cada vez mais a capacidade craniana, né? Desenvolvem técnicas melhores e pode chegar a graus mais elevados. Né? Quer dizer, isso é explicado porque se o homem conseguir dominar melhor o cérebro, ele pode desenvolver outras dimensões, né? Que nós não temos. E aí entra inclusive um problema de educação, né? Nós somos educados de forma a acreditar naquilo que nós vemos. Então... Preconceituosa, totalmente. Então nós somos levados a realmente... Ruth, o senhor está aqui em outra pergunta. Graça, já terminou a sua pergunta? Bem satisfeito. Uma contribuição à sua palestra. Darwin, quando embarcou no reino, a igreja anglicana, na Bíblia, dizia que a Terra tinha 4.000 anos, 4 meses e 4 dias, 4 minutos e 4 segundos. Que veio de Santo Agostinho, Ele fez o falou cálculo, né? que quando chegou na Argentina, ele tocou as árvores petrificadas. Ele ficou numa enigma. Quando ele escreveu o livro, a evolução das espécies, ele não tinha boa saúde, então ele não aparecia em público. E hesitou muito em apresentar, porque quebraria o elo da crendice quando
E ele só publicou o trabalho dele porque ele teve contato com um trabalho que foi feito por um outro cientista na África do Sul, Wallace, que dizia as mesmas coisas que ele. E passou para ele o texto para ele ler, para ver se o texto publicado. Então ele viu que havia outras pessoas pensando como ele. E aí ele se entusiasmou e publicou o livro dele. Mas ele hesitou muito, até porque ele tinha dupla formação. Ele tinha estudado teologia e tinha estudado medicina. Quer dizer, então ele conflitava com ele mesmo, né? Então realmente, ele só quando o Wallace mandou o texto dele dizendo quase que a mesma coisa sobre evolução, é que Darwin se dispôs a publicar. E mais uma coisa, quando ele soltou o livro, então, na Royal Society of London, ele nunca participou pessoalmente. E esse advogado que defendeu o livro dele entrou logo em confronto com as revistas do Americano. Então, se o Darwin afirma isso, então esse seria um macaco. Exatamente. Como você Darwin tivesse escrito um livro. Não, e dizia também isso, né? Quer dizer, se não me engano, foi os dois personagens, mas foi também um figurão da igreja que disse: Darwin quer descender macaco, ele que descenda, porque eu não descendo. Né? Quer dizer, eu não quero. Agora, realmente, essa ideia que se atribui ao Darwin, né, de dizer que o homem descendo macaco, realmente foi para desacreditá-lo. Porque realmente, até hoje, né, quando a gente pergunta para qualquer pessoa, se fala em evolução, fica assim, aquela do homem descendo macaco. Aí você pensa tudo de novo, né? Não é bem assim, né? Porque foi uma pecha que colocaram para exatamente tornar inaceitável a teoria dele, e isso funciona até hoje. Né? Enquanto, na realidade, se a gente vê os trabalhos dele, provavelmente o Darwin foi um grande cientista. Né? Mas, por uma coisa desse tipo, para poder descaracterizá-lo, né? Esse termo usado, de que se ele quer descer macaco, ele descenda, e que o homem, que segundo ele, o homem desse macaco, acabou com a teoria dele, né? Quer dizer, é extremamente difícil desenraizar essa ideia. Em relação às diferentes raças humanas, ele viu isso? Olha, de qualquer maneira, segundo ele, quer dizer, havia diferenças em cada ambiente, e aí ele entra com o problema da seleção natural. Quer dizer, para cada ambiente, existem pessoas adequadas. Então, por exemplo, em áreas muito quentes, são populações com pele mais escura. Não só a pele mais escura, mas a constituição da pele ser diferente. Então ele tenta mostrar as diferenças em função de, em grande parte, de adaptação a áreas diferentes. E que a genética hoje mostra que é através de mutações. Edson, primeiro. Tudo bem? Tudo bem? Pois é, eu falo pelos estudos geológicos, né? A senhora que estuda justamente esse aspecto, né? É lógico, pelas camadas mais profundas, né, estratigráficas, viram-se a evolução dos seres, né? Que começa lá com as algas e as bactérias, né? Das algas surgiram as plantas, as bactérias evoluíram, os seres mais evoluídos. E segundo a teoria de Weller e Miller, né? A Terra, no início, isso aqui havia altas temperaturas e formação de gases, gás metano, né, e carbono, hidrogênio, que havia na superfície da Terra, não havia condições de vida. E com isso havia ao redor da Terra uma camada, foi se formando uma camada de ozônio. Isso favoreceu com que carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio formassem as moléculas de aminoácidos e surgissem as primeiras proteínas, né? E aí começaram a aparecer a vida, né? Os seres, né? Porque a vida a proteína é vida, né? Certo? E a Terra é um elemento vivo, né? Na Terra surge a vida, surge tudo, né? E então eu digo, segundo a evolução dos seres, né? Conforme as regiões em que viveram os seres vivos, né? E de acordo com condições climáticas e certos fatores, né? Através de milhares e milhões de anos, né? Foram surgindo formas diferentes de vida, né? E se a gente for ver, quer dizer, no aspecto místico ou coisas assim, quer dizer, eu digo que para Deus não existe tempo e espaço, né? Existe tempo e espaço para nós seres humanos, né? Que nós imaginamos o espaço de 1000 anos, 1 bilhão de anos, né? Porque tudo no universo é energia, né? E toda energia está em fluxo, está em movimento, tudo é vibração, né? Até a matéria densa aqui, os átomos estão em vibração, nós somos átomos, nós estamos em vibração, né? Então toda esse fluxo de energia gera morfologias e formas diferentes, tá? Então o fluir da energia, nós temos a energia visível, a não visível, né? E nós percebemos, né, muitas vezes esse fluxo de energia, a energia
geografia cósmica e coisas assim. E hoje nós somos, quer dizer, toda a influência do meio, né, pelo, digamos, pela alimentação, pela transformação, pela vivência, pelo bombardeamento de radioatividade, de radiações. Hoje nós sofremos radiação de televisão, de rádio, de celular, e mesmo da Terra, do Sol, isso aqui, que afeta justamente a nosso elemento fundamental, que é o DNA, né? E lógico que transformações de ordem química vão alterar, né, certas características do comportamento. E o ser humano, quer dizer, evoluiu por acúmulo de vivência de informações do meio ambiente, né? Dentro disso, sei lá, a senhora colocaria, né, mais alguma coisa em cima desse aspecto. Porque no aspecto da ciência, né, não tem que colocar o lado da ordem mística, né? As camadas geológicas mostraram isso e eu já tenho conhecimento dessa área, né? Uma das teorias que propõe a origem da vida é exatamente essa, né? Quer dizer, que houve em certo momento condições próprias de substâncias químicas se uniram e formaram um organismo vivo, né? Uma célula viva. E a partir daí, então, continua o processo de evolução, né? Existem vários pesquisadores, eu sei, por exemplo, de um núcleo na Itália, né? Em que eles tentam, de todas as maneiras, criar uma forma viva em laboratório. Só que até agora não conseguiram, né? Quer dizer, possivelmente as forças que atuaram quando surgiu a vida foram muito mais fortes do que aquelas que se conseguem em laboratório, né? Agora, realmente, pelas camadas geológicas, se vê que há um desenvolvimento. E com relação ao ser humano, quer dizer, há um desenvolvimento mais ou menos paralelo, porque ele, sendo um primata, como eu disse, ele tem mãos, uma tendência a aumentar o cérebro, mãos podem produzir artefatos, né? E a criação de artefatos, quer dizer, o que se julga como característica especificamente humana é a criação de artefatos. Então ele pode criar, agora como é que ele cria? Ele tem que ter algum substrato cerebral. Então, quer dizer, há um caminhamento mais ou menos paralelo entre a estrutura cerebral, desenvolvimento cerebral e o desenvolvimento físico. Para utilizar, para manipular artefatos. Então, o homem chegou ao que ele é hoje, provavelmente inicialmente usando algumas madeiras mais grosseiras ou quê, até criar realmente artefatos, né? Tem um filme, é o Odisseia do Espaço, não tenho certeza, que tenta mostrar, por exemplo, como é que surgiu aí a coisa, que mostra o indivíduo andando, né? E ele bate o pé numa pedra quebrada, né? E ele corta o pé. Aí acende a lampadinha, né? Bom, se cortou o pé, pode cortar outras coisas. Então aí seria, digamos, a ideia básica da criação da pedra lascada, que depois se transforma em artefato, etc. Então, digamos, essa capacidade dupla de pensar, de criar e de fazer, e ter meios físicos para fazer. A senhora colocou numa das transparências que um pedacinho lá que é primitivo, a senhora disse, eu não sei se estou enganada, que não havia vida, é isso? Isso. Como eles, a pergunta é, como se comprova isso, que não havia vida, e se todo esse desenvolvimento, depois dessa parte primitiva, até onde nós estamos hoje, se a maioria das teorias considera que isso foi aleatório, aconteceu, né? Aconteceu, foi dando certo assim, foi se adaptando, ou não, se foi intencional por alguma razão, e aí essa questão da religião. E como se tem algum momento que Darwin, quando a igreja fez toda, com certeza, um caso muito maluco, muito bravo, se ele fala de Deus em algum momento nessa questão. Dá para entender? Não, ele tenta explicar realmente a evolução como um fato biológico, né? Ele mesmo teve realmente dúvidas, né? Ele não chega a expressá-las nos textos dele, mas ele teve dúvidas, tanto que ele levou muito tempo para colocar as ideias realmente num papel e difundi-las, porque ele sabia que ia ser massacrado, né? Ele tinha certeza, ele tinha feito teologia, quer dizer, ele sabia até onde ele podia ir, até onde as pessoas aceitariam, né? Só que ele estava, por outro lado, numa fase em que toda a ciência estava em evolução. Então ele tinha vários dados de outras ciências que permitiram a ele juntar tudo e criar essa teoria, né? Então, ele tenta realmente ver a coisa do ponto de vista exclusivamente científico, né? Ele depois, no final, inclusive, depois da descendência do homem, ele acabou, inclusive, se colocando em ostracismo, né? Ele sumiu daquele centro de ciência e tal,
e foi viver numa cidadezinha afastada, morreu pobre, enfim, mas de qualquer maneira, ele tinha consciência de que ele estava mexendo no vespeiro. Né? Por isso que ele demorou tanto para enfrentar, né? E tanto que quando ele foi falar sobre a descendência do homem, ele demorou mais 20 anos para lançar esse livro. Então ele estava plenamente consciente de que ele estava abordando um assunto de uma forma que o pensamento teológico não aceitaria, como realmente não aceitou. Né? Aliás, só para uma curiosidade também, acho que foi no começo da década de 90, que o Papa João Paulo II aceitou a teoria da evolução, né, como podendo ser discutida e tal, quer dizer, antes era tabu para a igreja, né? Da mesma forma como Pierre Chardin, né, que só foi aceito na década de 70, por aí, na década de 90, o Papa João Paulo II confirmou que realmente é uma teoria, tem que ser aceita, tem que ser melhor estudada, claro, tem, mas que se pode sim discutir a teoria da evolução. Eu gostaria de fazer mais um século. Alguém? Outra pergunta? Não vou perguntar para mim, enquanto educadora, ela dá palestras em relação à escola. Eu acho que todos nós sofremos isso, né? Estamos em pleno século XXI, o Papa aceitou na década de 90 a discussão, como lidar com essa ignorância? Porque a teologia ainda sobressai com toda essa força? Não sei se eu posso dizer que é mais comum. Porque é difícil você parar para pensar, começar a ter que pensar a respeito e tal, e mudar eventualmente preconceitos. Né? Quer dizer, é mais fácil você dizer, olha, é assim, está dito aqui, ponto, não discuto mais. Né? Então, quando o Papa diz, não, é para ser discutido sim, ele abre essa possibilidade. Né? Agora, você tem realmente muitas pessoas que vão ao pé da letra da vida, né? Quer dizer, quando a gente for naquela parte, na parte ortodoxa, digamos aí, do criacionismo, e tem muitas religiões hoje que ainda mantêm a Bíblia ao pé da letra, tem que ler aquilo que está escrito ali, uns 4.004 anos, né? Que teria sido a época da origem do homem, aí contando todas as gerações desde Adão e Eva, né? Quer dizer, Santo Agostinho fez aí uma série de cálculos, chegou nessa data. E realmente as pessoas discutem isso, fecham dessa maneira. Eu tenho um amigo que frequenta uma igreja evangélica, né? Nada a ver, quer dizer, de qualquer forma, assim, o que eu quero comentar é o seguinte: eu fiz um trabalho com gravuras que foram encontradas sobre rochas em Narandiba, né? E uma das coisas que preocupava era quando é que foi feito isso, né? E aí o geólogo analisou aquela área toda e achou que, em função da estrutura geológica, talvez tivesse 10 mil anos, né? E eu conversei com essa pessoa e comentei isso. Eu falei, mas como? Se tudo surgiu há 4 mil anos? Né? Quer dizer, aí você vai discutir o quê? Né? Fica muito complicado estar discutindo. Mas um aspecto aqui interessante é o seguinte: o homem é uma coisa interessante, ele aprende por intuição e nós temos ligação com toda a energia do universo. É interessante que há 3 mil anos, 5 mil anos antes de Cristo, quer dizer, já na China, na Índia, no Tibete, quer dizer, indivíduos já pressentiram isso e foram ver que realmente nós temos centros de energia que se denominam chakras e meridianos, e que flui energia e que recebe energia, recebe o fluxo de energia e equilibra o metabolismo e traz também certas contribuições na inteligência, coisas assim, que hoje a medicina, né, contestava e hoje aceita como acupuntura na cura de doenças, isso, aquilo. Mas eu acho que nós temos uma capacidade de receptiva, né, porque isso aqui é o centro da inteligência, da antena de recepção ligado com toda a energia cósmica, universal e todo o fluxo de energia. Né? Em certos momentos, certas pessoas recebem, num dado momento, uma capacidade criativa e ele criou, né? Lá o Fleming observou lá a penicilina tal, né? E tantos outros, né? Como se diz, dentro do campo da ciência, né? Tiveram a possibilidade de enxergar mais do que outros, né? Maior vidência do que outros. Né? Então existe esse aspecto. E a acupuntura 2.000 anos atrás, né? Agora, quantas pessoas aceitam a acupuntura e
Quando é que a acupuntura foi aceita, por exemplo, pelo SUS, né? pela medicina, pelo INSS? Há pouco tempo, agora. Ou seja, Pouco tempo, foi pouco tempo. 5, 6 anos. Até menos em certa idade, né? E já vê, os chineses conheciam 1.500 pontos de fluxo de energia no corpo. E há Como 1.500 que anos. eles delinearam isso numa época que não tinha dissecação do corpo físico, isso aqui. Mas é interessante que há uma percepção não só pelo corpo físico, mas pela aura. Porque nós somos átomos e nós irradiamos também uma energia ao redor de nós. Existe uma aura mais densa, uma aura mais extensa. Então, esse campo áurico é um campo de percepção né, e de fluxo de energia. O que acontece nesse campo áurico acontece no corpo físico, no psíquico e no emocional. É uma coisa fabulosa esse aspecto que hoje a medicina está reconhecendo e a medicina do futuro, sem precisar usar determinados medicamentos e cirurgias e coisas. Né? Mas você vê que há restrições na aceitação. Né? E aí eu volto àquela coisa que a gente fez há pouco, de que o ser humano normal usa 10% da capacidade craniana. Né? Quando você coloca esse tipo de assunto, eu coloco isso. Será que essas pessoas não ultrapassaram o limite de 25%? Será que eles não foram além, quer dizer, realmente estimulando a mente, né? Dentro da nossa, geralmente eu comento em sala de aula, né? Que os pais são os primeiros repressores das crianças e que impedem que eles se desenvolvam normalmente, porque tudo é não. A criança está conversando uma florzinha, isso é besteira. Né? Então, quer dizer, normalmente a criança ela recebe um não para tudo que ela quer fazer e ela é levada a pensar como os adultos pensam. Né? Quer dizer, então isso tolhe a capacidade criativa dela. Né? Quer dizer, uma criança que fosse educada mais livremente, ela poderia talvez desenvolver muito mais e poder chegar a ter visões como essa. Por quê? Porque no Oriente as pessoas eram criadas dessa maneira, dentro dessa ótica. Então, as crianças já eram criadas sabendo disso, aprendendo isso e tendo contato com essas dimensões. Né? Quando você fizer, por exemplo, o terceiro olho do Rampa, né? No Tibete. Lobisang. Isso. Lobisang. Então, desde, por exemplo, por exemplo, no Tibete, em que isso é aceito, geralmente os jovens são educados a aceitarem isso. Agora, quantos ocidentais, por exemplo, conseguem conviver com a imagem do terceiro olho, que é exatamente uma dimensão além daquela que nós temos? A meditação, é interessante, a meditação hoje equilibra o metabolismo e é interessante, nós recebemos energia nesse chakra aqui, frontal, que ativa a glândula pituitária pineal, produz serotonina, endorfina, melatonina, né, equilibra o metabolismo e leva o indivíduo a um estado de bem-estar. Né? Então a ciência vem hoje desenvolvendo e delineando e observando determinadas coisas. No aspecto bíblico, então, quando a coisa tem que ser definitivamente assim, porque Deus disse isso, disse aquilo, às vezes até foi o próprio ser humano que né? É um privilegiado aqui, né, com o microfone. É só uma observação que você referiu ao Papa aí. Faz 12 anos, não chega a 13 anos ainda, quando o João Paulo II admitiu que realmente é a Terra que gira em roda do Sol. Está um bocado atrasado, né? Bastante, bastante grande. Fora outras medidas sociopolíticas, do século XVIII, que eu tenho os dados, mas não entendo agora, quando o Papa tinha uma tendência política, os republicanos, os democratas, o PSDB, PMDB, PT, dois deles lançaram uma bula autorizando a matar o inimigo político, que tinha perdão para ir para o céu. Quando mudou o Papa, mudou a política, era para matar aquele que tinha matado o outro. Né? Não, e mesmo essa questão, por exemplo, existem aí dentro da própria religião cristã, né? Aquela luta dos anos, por exemplo, na Irlanda, entre católicos e protestantes. Quer dizer, não tem qual justificativa para isso, né? Quer dizer, católicos lutam, matam protestantes e protestantes matam e lutam católicos. Por quê? São da mesma religião, da mesma base religiosa. Os dois são brancos, exatamente. E falam a mesma língua. Por cima. Meio-dia, segunda, quarta e sexta, o protestante mata católico. Terça, quinta e sábado, o católico mata protestante. Boa divisão de trabalho, né? Nós temos que ter paciência, porque a evolução demora, né? Exatamente. A evolução demora. Eu queria fazer um comentário, vou puxar aqui uma coisa de 20 anos atrás, quando você fez essa mesma palestra, não a mesma, mas
Eu estou com uma lembrança, não sei se é verdade ou se é pensamento meu, você teria feito algum comentário sobre aquela famosa frase da biológica e da médica, a ontogênese repete a filogênese. Sim. Eu não sei se, naquela época, eu achei até que você ia comentar, porque eu acho um dado muito interessante sobre a teoria da evolução, né? Que na criação de um novo ser, que é a ontogênese, repete-se a escala zoológica, que é a ontogênese. Você poderia fazer algum comentário sobre isso? Tanto que, por exemplo, na primeira fase da criação do embrião, ele tem cauda. Ele tem, já vi uma figura, né, que é uma série de embriões, né? Na primeira fase, todos são iguais. Só que um depois vai virar peixe, outro coelho é o ser humano. Então, durante as várias fases da gestação, que a criança vai, quer dizer, que o feto vai desenvolvendo as características da espécie. Então, ele repete a filogênese. Agora, e aí também a mesma questão. Todos surgem na água. Então, quando, lá atrás, lá os minetos já falavam que a vida surgiu na água, para os peixes, né? Acaba sendo realidade, quer dizer, o homem nasce exatamente no meio líquido, né? E vai se desenvolvendo, então, quer dizer, como eu disse, de acordo com o desenvolvimento, ele vai fixando as características da espécie. Então, o humano, o coelho, o peixe, né? Então, isso eu acho interessante, porque é um dado da evolução mais do que uma prova da evolução, né? Porque na própria geração do ser, vai repetindo as fases até... Não só no homem, todas as outras espécies também repetem, né? Só que chega naquela espécie dele e para, né? Por isso, num certo momento da fase da formação do feto, então o coelho vai começar a fixar as características de coelho e o humano vai fixar as características de humano. Mas, assim, estruturalmente, ele tem numa certa fase, todos são semelhantes. Se o feto tem prova que o homem veio do macaco. Não, mas cachorro também tem rabo. Curiosidade, se o cóccix é um resquício da cauda, né? Quando cai e bate no chão, aí a pessoa sabe que... Né, agora, aí não sei se foi o Cislau Ponte Preta, né? Que era o gozador de primeira, né? Ele uma vez fez um artiguinho dizendo, né? Por que é que nós perdemos o rabo, né? Seria tão prático lá no Rio, em ônibus, segurar com o rabo na coisa e ficar carregando as sacolas das mãos, né? Quer dizer, perdemos uma habilidade. Pular em árvore, não, mas de fato, é que quando eu gosto de falar desse tempo de evolução, eu sempre fazer essa questão. Como é que nós evoluímos, como somos sábios, se está acontecendo tantas coisas aí que denota que não somos tão inteligentes. Mas acho que a gente não tem muita paciência, a evolução demora mesmo. Tem uma coisa, por exemplo, que me chama a atenção, ultimamente, o Levi-Strauss, ele coloca, digamos, a grande mudança entre pré-humano e humano no momento em que há consciência do incesto, portanto, a proibição de casamento entre parentes próximos, né? Quando eu vejo a quantidade de estupros que a gente vê hoje no jornal, quase que diariamente, de pais que estupram filhas, de mães que estupram filhos, né? Quer dizer, estamos lá ainda antes da evolução do homem. Porque se o Levi-Strauss coloca o limite, estaria ali, nós estamos voltando. Aí, até sobre esse erro moral, voltamos àquela imagem, né? De que o homem volta a assumir até fisicamente a imagem anterior, né? Eu sou otimista, eu continuo achando que a humanidade está evoluindo. Não está evoluindo. E vai chegar no ômega, provavelmente. O alfa ômega, como disse que eu chegamos no gigante mais a nós. Né? Então, quer dizer, nós evoluímos pouco, né? Monogamia vem de onde? Ou até antes, né? Então, quer dizer, nós não evoluímos tanto assim. As transformações que estão surgindo agora, mais recentemente, são os casamentos de homossexuais. Fazendo uma brincadeira, a monogamia foi uma regressão, né? Monogamia foi uma regressão, fazendo uma brincadeira. Os árabes estão melhor que nós. Pela nossa postura de pé, nós pagamos muito caro com a coluna, né? Com a coluna, os problemas. Como é que a gente está aqui o tempo todo apoiando aqui, apoiando ali? Os problemas de sofrimento da coluna são de ordem muito séria atualmente, né? Porque 80% a 90% das pessoas hoje têm problema na coluna, né? Toda a região. Não, por isso que eu diria que mesmo fisicamente o homem não é perfeito. Ele não chegou à perfeição ainda, mesmo biologicamente, ele ainda tem que se transformar. Né? Quer dizer, como você disse, nós não podemos ficar horas, por exemplo, em pé. Se bem que tem aquela reeducação postural geral que tenta ensinar a pessoa a como ficar em pé durante horas. A RPG está melhorando muita gente.
Exato, mas é tal negócio, para aqueles escolhidos que têm possibilidade de fazer o RPG, porque os outros, né? Amanhã nós estamos numa altura com a apelação da gravidade, à tarde nós estamos arqueados lá embaixo, né? Então as dores do volume, o problema da... E as cartilagens, né? Entre as vértebras, né? As cartilagens entre as vértebras são comprimidas durante o dia. Então eu falo, o animal não tem esse problema, né? Não tem. A postura horizontal. A gente não sabe, né? Desde que o homem ficou de pé, né? Aí ele está pagando caro por isso. Se você analisando o animal, por exemplo, tudo bem, tem um momento que ele deita para dormir, mas normalmente ele fica horas em pé, né? Muito mais do que a gente. A gente, volta e meia, eu estou aqui encostada, peço para eu ficar 1 hora assim, em pé. Não fico, né? Acho que ninguém fica. Você sabe por que não está em pé? Porque está encostado. Pois é. Porque é mais cômodo, né? Porque é mais cômodo. A mulher sofre mais problema de coluna, porque algum idiota disse que ela tem que usar sapato, salto alto. Pois é. Sapato Pois salto é. é uma coisa. E diz que é o Ela elegante cima, estético indo na conversa dos estilistas, dos seriados, de quem lançou essa estúpida moda de salto alto, vai sentir dor de coluna já na meia-idade. Pois é. Com certeza, antes até. Desloca todos os ossos. E mesmo do pé, né? Quer dizer, para ter a posição de todo Mais alguém alguma pergunta aí? O debate está gostoso, agradável e tal, mas gostaria então de aproveitar, antes de terminar, dizer que a nossa próxima palestra, agora de fevereiro, é uma palestra muito boa, porque o palestrante é muito bom, uma pessoa espetacular. Quem é? Não sou eu, né, mas é meu filho. Então, não sei se boa parte das pessoas que estão aqui sabe que eu tenho um filho psiquiatra, né, o Alexandre Gigante. Uma pessoa que está aí na cidade há alguns anos, tem uma formação na USP de São Paulo, não é porque é meu filho, mas é uma pessoa capacitada, e vai falar sobre um tema aí, bem do momento, que é a depressão. Né? Então, quem estiver bem deprimido, vem aqui, porque ele pode sair. E nas próximas aí, palestras, nós estamos aí também sempre procurando. Temos também aí, eu não sei se vai ser para março ou para abril, uma palestra sobre a Ordem Rosa Cruz. Faz tempo que eu estou querendo trazer alguém para falar, mas é uma coisa assim que também tem a parte iniciática, a parte de sigilo, então, como maçonaria, essas ordens mais iniciáticas, mas como eu sou da Rosa Cruz também, então, agora há pouco tempo nós convidamos então um irmão nosso lá de York, o Vitor Petisky, que aqui mesmo na sala tem vários Rosa Cruz que todos seriam capacitados para fazer a palestra. Mas ele é, digamos assim, o decano da ordem, né? Está mais anos lá, mais tempo. É uma pessoa então que a gente acha que terá condição de fazer uma palestra. É claro que, por ser uma ordem, não vai chegar aqui e contar coisas internas, mas vai dizer pelo menos o que é. Tem muitas pessoas que gostariam de saber o que é, como é que é, como funciona, até para participar eventualmente. Pode falar. Eu gostaria de saber como é espiritualista. A Rosa Cruz é uma filosofia de vida, não é uma seita religiosa, não é uma religião também. É uma filosofia de vida espiritualista, sim, aceita a parte espiritual bastante ligado, né, com a parte espiritual. E reencarnacionista também. Embora a ordem não obrigue a pessoa a acreditar na reencarnação, não é um dogma, mas ela coloca como uma coisa, ela aceita, né? Embora não obrigue as pessoas que estão... Oficialmente ele não obriga, mas... Oficialmente ela não divulga a reencarnação, a não ser... Então não divulga porque não é uma coisa assim que ficaria assim uma coisa como uma obrigação, um dogma. Seria dogma. Mas é uma filosofia assim bastante espiritual. Agora, não é uma religião no sentido de que não tem os dogmas, as coisas com obrigação de se acreditar. Nós temos aqui uma loja na cidade, lá na Vila Marcondes, na Baixada, e tem muitos adeptos, muitas pessoas que participam.
Mas sempre fica, eu sei que sempre muita gente pergunta, eles não falam aqui, depois a pessoa, como é que é onde vai da cruz? Então, nós vamos, dá para conversar a data aqui, mas não esse mês, ou março, abril, nós teremos. Em junho vem novamente lá o Rogério, lá de Natal, que está trazendo novamente para quem gosta. E estamos tentando aí trazer uma variedade, cada vez, variar as palestras, né? Hoje nós temos uma palestra bastante científica com a professora Ruth, que é uma pessoa dedicada à ciência, mas é claro, aqui é uma sala de livros pensadores. Nós temos outras palestras sobre religião, sobre filosofia, sobre arte, sobre... Então, outro dia eu estava vendo numa revista maçônica, então, um irmão nosso lá que faz pinturas mediúnicas. Achei uma coisa fantástica. Tem aquele famoso Gaspareto, que veio aqui no dele várias vezes. Mesmo independente de ser espírito ou não, quer dizer, é uma coisa interessante. Eu tenho que fazer o contato com essa pessoa, se for possível, quem sabe, né? Fazer uma palestra. Então, a ideia nossa é realmente ir de alfa a ômega, né? Tentar fazer chegar no ômega. Tentar fazer os vários tipos, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer a vocês todos pela presença. Começamos o ano bem hoje com a palestra da professora Ruth. E agradecer a professora por ter nos dado essa palestra. Obrigado a todos.